nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse estudo. Obrigada, Pai, por essa plataforma, por cada pessoa que está em contato com a gente, Senhor, que está entrando aqui nessa plataforma. Eu peço que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada pessoa debaixo do som da minha voz. Pai, pela fé, nós vamos receber muito agora nesses minutos aqui juntos e temos o compromisso, Senhor, de colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos com o Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque é da Tua vontade nos ensinar, nos guiar em toda a verdade. É da Tua vontade nos ver florescendo, prosperando cada vez mais, tendo uma vida de céu na terra e ajudando pessoas, sendo uma bênção, sendo resposta de oração para as pessoas. Obrigada, Pai. Obrigada, nós te damos toda a honra e toda a glória. Jesus, nós te exaltamos nesse lugar, nós engrandecemos o teu nome, nós declaramos não há outro. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós te glorificamos, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas. Obrigada, Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série, estamos chegando no finalzinho da nossa série, emocionalmente e espiritualmente fortes, né? Estamos fazendo um estudo em cima do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, de David Robertson. Novamente, o link está disponível aí embaixo desse vídeo, na descrição, abaixo desse vídeo, na descrição, você consegue clicar no link, vai direto ao livro. Em português, você consegue mandar imprimir e ter acesso a esse estudo maravilhoso, vir aqui acompanhar com a gente. Se você chegou há pouco tempo, vai lá desde o dia da parte 1, que você vai ter uma riqueza disponível aí para você aprender. E a gente vai estar falando essa semana, né? A gente tem falado sobre o ágape, sobre o amor ágape, que é o amor do próprio Deus. E a gente vai ver um pouquinho aqui que à medida que hoje a gente vai ver um pouquinho que à medida que a gente vai progredindo no amor ágape, à medida que a gente vai orando em línguas, meditando na palavra de Deus, a gente vai aprendendo, literalmente aprendendo a odiar tudo que fica entre a gente e Deus. Porque existem coisas que a gente já não gosta, a gente fala, não quero isso. Deus, tira esse hábito da minha vida, isso é destrutivo, eu não gosto disso, me ajuda. Tem coisas que a gente já vê que são coisas ruins, que são coisas que são destrutivas, que ficam entre a gente e Deus. A gente fala, Deus, pega isso, me ajuda a mudar, né? Tem coisas que a gente consegue ver claramente. Tem outras coisas que a gente não está vendo, que nós não estamos vendo, que são coisas destrutíveis, né? A gente pensa que são coisas boas. Então, é preciso o Espírito Santo iluminar o nosso espírito, né? E arrancando a gente de obras mortas, a gente vai crescendo, tendo o nosso espírito fortalecido, a nossa mente renovada na palavra, e a gente vai aprendendo a olhar e falar, Senhor, tira isso da minha vida. A gente vai aprendendo a detestar, literalmente, tudo que é ruim, tudo que fica entre a gente e Deus, coisas que nós não havíamos conseguido ver, aí o Espírito Santo vai mostrando e você fala, uau, que maravilha. É ruim porque você fala, eu odeio isso na minha vida, mas é maravilhoso porque quando a gente chega nisso, eu odeio isso, aí a gente está pronto para falar, eu não quero. A gente está pronto para abrir mão. E aí o Espírito Santo vem, como o David Robertson explica no livro, ele vem com o poder dele e arranca a gente dessa obra morta e segue fazendo isso. Nós seguimos no nosso crescimento espiritual. Nós vamos crescendo de glória em glória. Né? Ele fala que quando você chega num momento, num lugar onde você odeia com uma intensidade aquelas coisas que você sabe que estão impedindo, né, você de caminhar mais perto com Deus, você finalmente vai fazer algo a respeito, que é onde a gente se arrepende, a gente fala, Senhor, me ajuda, eu não quero mais isso na minha vida, me ajuda, eu detesto isso, eu me arrependo por ter me rendido a isso por tanto tempo. Tá aqui, Senhor, vem com teu poder e arranca isso de mim. Ele vem feliz da vida, feliz de ver a gente crescendo, né? Ele ama ver a gente crescer. Então ele fala aqui que quando a gente começa, né? Ele fala também que o amor ágape não é aprendido da noite por dia, né? Porque envolve, né? Você envolve a morte da sua vontade própria, a morte do eu. Isso não é um ensino popular, né? Envolve você dar preferência para o outro. Então, uma quantidade de purificação, né, de crescimento, de transformação na nossa mente vai sendo requerido. O Espírito Santo vai fazendo essa obra maravilhosa em nós e a gente vai aprendendo isso dia após dia após dia, porque o amor ágape, dia após dia, ele fala, o amor ágape, ele não faz algo por alguém esperando alguma coisa em troca daquela pessoa. Percebe? Até a semeadura e colheita, que foi o que Deus criou, né? Um princípio de prosperidade, semeadura e colheita. Você semeia na vida de alguém, você semeia em ministérios de pessoas, mas você não está colocando a sua expectativa naquela pessoa de receber a sua colheita daquela pessoa. Você está semeando na direção de Deus e a sua expectativa de colheita, você está olhando para Deus.
Deus é a nossa única fonte, a gente não pode olhar para ninguém como nossa fonte. Então, até mesmo na semeadura e na colheita, né, porque nós semeamos na vida de pessoas, né, aquela pessoa, nós não podemos fazer isso esperando algo em troca da pessoa, né, senão não é uma semeadura, senão é uma manipulação, né, pessoas gostam de fazer coisas por outras para manipular, né, e Deus não opera dessa forma, o amor não manipula ninguém, né, o amor ágape, ele dá livremente, ele dá sem esperar algo em troca daquela pessoa. Não existe, eu te dou isso e você faz isso pra mim. O amor ágape não funciona dessa forma. E a gente vai crescendo no conhecimento disso, né? A gente vai crescendo, à medida que a gente vai crescendo mais e mais nisso, a gente vai crescendo em níveis maiores e maiores de liberdade, né? E ele fala aqui, quando você começa a entender, né, tudo que engloba o amor ágape, você se dá conta de que a maioria dos cristãos não andam nesse tipo de amor diariamente. Né? A maioria nunca irá fazê-lo, porque a maioria simplesmente não vai escolher, né, crescer. Muitas pessoas receberam Jesus em suas vidas como seu Salvador, né, mas elas se recusam a fazê-lo seu Senhor, né, o Senhor da vida delas. Então isso não vai, e para a gente fazer Jesus, se Jesus é o Senhor da minha vida, isso significa que Ele é o meu dono, que Ele manda em mim, né? Eu submeto a minha vontade a Ele. Então, para fazer isso, você precisa se entregar, colocar a sua vida no altar. Você precisa ter uma vida de... Você vai crescendo espiritualmente, você vai matando a carne, né? Então, sem matar a carne, sem mortificar a natureza carnal, você não consegue andar no amor ágape, né? Ele explica que esse tipo de amor, né, é difícil você se adaptar a ele se você tem até um pedacinho de carne que não foi mortificado. Então, realmente, a minha maior ambição de vida é o amor ágape, né? E eu acredito que esse foi eu acredito também, mas esse foi o mandamento que Jesus nos deu, né? Que é andar em amor. Então, o amor, ele é o segredo do sucesso, porque o amor é a forma que Deus opera, Deus é amor, né? Então ele explica, que eu quero compartilhar hoje, né? A gente leu esse capítulo na íntegra na segunda-feira, tá lá o áudio completo desse capítulo na íntegra, e hoje a gente vai falar dessa progressão para o ágape, que ele explica muito bem explicadinho, né? Lá em 1 Coríntios, ele fala sobre 1 Coríntios 12, 28, a gente vê o governo de Deus, ele fala que começa com o ofício do apóstolo, né? A primeira operação, e termina com a diversidade, né? A variedade de línguas, né, que é a 8ª e final operação de Deus. Aí ele fala que em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, Paulo reverte essa ordem. Ele fala que ainda que eu fale com a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu me torno como como que é isso em português? Um símbolo que tine, um símbolo que fica fazendo barulho. E ainda que eu tenha o dom da profecia e entenda todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tenha toda a fé a ponto de remover montanhas e não tenha amor, eu não sou nada. E ainda que eu entregue todos os meus bens para alimentar os pobres e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, não me traz nada de lucro, não vale de nada. Né? Aí ele começa falando, começando com a 8ª operação da diversidade de línguas, né, da variedade de línguas, Paulo constrói a gente, né, ele nos ensina a nos edificarmos através de 6 fases até para chegar até aquela, como é que é? Para a gente chegar naquela fé que move montanhas, né? E aquele como é que ele explica isso? Começando na 8ª, deixa eu ler novamente porque aqui está em inglês, eu estou traduzindo agora. Começando com a 8ª operação da variedade de línguas, Paulo nos constrói através das 6 fases, por todas elas, através da fé que move montanhas e aquele doar maravilhoso que você entrega seu corpo para ser queimado, você dá para os pobres, né? A gente passa por isso e para ser construído no amor ágape, ele fala. Então, porque o assunto do amor ágape é tão dominante em 1 Coríntios 13, nós perdemos a sequência ou a progressão passo após passo que vai eventualmente nos construir passando por esses 6 níveis, né, de maturidade espiritual para nos entregar ao amor ágape, né? Ele fala isso.
Então ele começa falando no número 1, né? O passo número 1, os 6 passos para a maturidade espiritual. Existem 6 níveis distintos, diferentes, né? De maturidade espiritual listados, né? Nesses primeiros 3 versículos que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, na vida de qualquer cristão, né? Que vai passar algum tempo orando em línguas, que escolhe passar um tempo orando em línguas, meditando na palavra. Ele fala o nível 1. Vamos olhar para o versículo 1 novamente. Ainda que eu fale com a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu me torno como um símbolo que retine. Um símbolo que retine, aquela coisa barulhenta, né? Aquela coisa chata, vazia, oca. Né? Ele fala, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo e começamos a falar em línguas, isso automaticamente nos qualifica para o primeiro nível de maturidade espiritual, que é o acesso ilimitado às línguas. Ele fala, o termo línguas de homens se refere ao empoderamento sobrenatural que o Espírito Santo faz, né, para você pregar num idioma que você não tem prévio conhecimento, né, uma manifestação sobrenatural como uma evidência para os que não são crentes, né. E ele fala aqui, quando ele fala línguas de anjos, ele está falando sobre a linguagem usada no céu. Eu suspeito que a maioria do tempo, a maior parte que as pessoas que nós estamos falando em línguas, nós estamos falando que a maioria do tempo que nós estamos orando em línguas, nós estamos falando a linguagem de anjos, né? Para nos edificarmos, né? E para orar os mistérios do plano de Deus para as nossas vidas. Aí ele explica que esse versículo não está tirando o crédito das línguas, né? Em prol do amor. Não. Ele fala que esse versículo está dizendo, ainda que eu seja batizado pelo Espírito Santo e tenha a habilidade de falar com outras línguas, isso não vai me beneficiar de nada, a não ser que eu comece a aplicar o dom, né? Aquele dom para me construir mais e mais, né? Para me edificar mais e mais na minha fé santíssima, orando no Espírito e me guardando no amor de Deus. Ou seja, colocando em prática. Eu oro em línguas e eu também vou colocando em prática, praticando andar no amor de Deus, né? Existem multidões de congregações de igreja que foram batizados no batismo no Espírito Santo e falam em línguas, mas mesmo assim as pessoas estão cheias de brigas e falta de perdão, né? E eu tenho pessoalmente, e eu conheço, e ele fala, né? E eu pessoalmente conheço pessoas que são supostamente cheias do Espírito, né? Que destruiriam a outra pessoa assim, no piscar de olhos, no estalar de dedos. E aí essa oração em línguas não vai, né? Não vai adiantar de nada, né? Por isso que até o diabo ele não se importa de uma pessoa ficar o dia inteiro orando em línguas. O que ele se importa é de ver se a pessoa está andando em amor. O que incomoda ele é você andando em amor, é você perdoando todo mundo, é você não se ofende com ninguém. Isso começa a deixar ele desconcertado, porque ele não consegue ter acesso a você. Agora a pessoa fica orando em línguas o dia inteiro e aí destrói outra, destrói a reputação, a imagem de outra, faz coisas ruins para pessoas, defraudam, né? Aí ele realmente, isso não é o amor em prática, né? Então, mas à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, todos nós estamos crescendo, né? À medida que a gente se rende a oração em línguas, meditação na palavra, e a gente vai colocando aquilo que a gente aprende em prática, a gente vai crescendo nisso, a gente vai crescendo no nosso andar em amor, né? E aí as nossas línguas vão beneficiar bastante, né? Então ele explica assim, uma pessoa que ela pode falar em línguas, né? Mas essas línguas podem não dar nenhum lucro para ela, nenhum benefício para ela, a não ser que essa pessoa se renda ao processo de purgação do Espírito Santo, que vai fazer essa pessoa chegar até o ágape. É maravilhoso demais, né? Porque ele fala que é impossível uma pessoa passar grandes períodos extensos de oração sem passar por mudança. Então, ou a pessoa vai parar de orar para não mudar, ou ela vai continuar orando e a mudança vai ser inevitável. Então você continua orando em línguas, meditando na palavra e se entregando ao trabalho de purgação do Espírito Santo. Porque se a pessoa ela para de se entregar ao trabalho de purgação do Espírito Santo, de purificação, ela vai parar de orar em línguas, porque ela não vai aguentar, né? Mas se ela permanece, ela vai vencer a resistência da carne e ela vai colocando em prática o que ela aprende com Deus, vai colocando em prática andar em amor, então essa pessoa ela vai crescendo e essas línguas vão trazer muitos benefícios, né? Nível 2. No versículo 2 ele fala assim, e ainda que eu tenha o dom da profecia e entenda todos os mistérios e tenha todo o conhecimento, e ainda que eu tenha toda a fé a ponto de remover montanhas, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Alguém orando, de alguma forma, orar em línguas produz em nós um segundo nível de maturidade,
né? Que é o uso do dom da profecia. À medida que você ora os mistérios de Cristo no seu espírito, Deus começa a respondê-los. Ele fala aqui. Então, de repente, o Espírito Santo pega e libera para você, revela para você esses mistérios, né? Tira do seu espírito, revela isso para o seu intelecto, para que você consiga liberar isso através da profecia, né? Então, a pessoa continua orando em língua se você consegue chegar nesse nível também. Mas, tendo chegado nesse nível, se você não andar em amor, não vai adiantar de nada. Meu Deus, ele fala, eu não sou nada. Ele fala, sem amor, eu não sou nada. Meu Deus do céu, você imagina, você ora em línguas, você tem fé, você consegue profetizar, você tem revelações de Deus, você é usado por Deus e você não anda em amor, isso não vale de nada. Eu não sou nada, é muito ruim. Ficar fora do amor é muito horrível, né? Nós fomos criados do amor para o amor. Deus é amor e Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então, a nossa vida só faz sentido, a nossa vida só é bem-sucedida se nós estamos no amor. Então, a gente precisa purificação, vamos lá, oração em línguas, meditação na palavra, porque o amor é o segredo do sucesso, da proteção de Deus, da prosperidade financeira divina, maravilhoso demais. Nível 3 ele fala, à medida que a gente continua a orar em línguas, a gente vai chegar no terceiro nível de maturidade espiritual, através do entendimento de segredos divinos, né? Entendendo mistérios ou segredos divinos. Deus vai revelando mais e mais coisas para nós. Mas ainda assim, se eu não ando em amor, eu não valho, eu não sou nada, eu não valho nada, né? Eu não sou nada. Nível 4, a revelação desses mistérios vai vir para a vida, vai começar a ter vida e começar a operar no nosso espírito, produzindo em nós um entendimento e uma acumulação de conhecimento. E esse é o quarto nível de maturidade espiritual. E nesse quarto nível de maturidade espiritual, ainda que eu não tiver amor, eu não sou nada. Então a gente vai crescendo nesses níveis, né? Aí você vai crescendo nesses níveis e colocando o amor em prática. Aí você vai estar crescendo muito, porque essas profecias, essas revelações, esse conhecimento, essa fé que vai crescendo, essas línguas vão produzir bastante fruto, né? Aí ele continua falando, de alguma forma, então, à medida que os mistérios de Deus são revelados a mim, o mistério da cura, o mistério da justiça, o mistério do amor, eu começo a erguer pilares no meu espírito, né? E à medida que eu oro esses mistérios diante do Pai, Deus responde essas orações através de uma ministração sobrenatural, de um insight, de uma percepção divina, né? Cada vez que o Espírito Santo me causa, né, faz eu entender um mistério, mais um pilar foi erguido, né, nessa superestrutura dentro do meu espírito que ele está construindo, né? Um pilar é erguido através da revelação da justiça. Outro pilar é erguido através da revelação da paz. E aí outro pilar é erguido através da revelação do amor ágape. Aí ele fala, finalmente, um edifício inteiro, ele é construído, ele é moldado através de orar os mistérios no Espírito Santo. É maravilhoso demais. Ele fala, é uma combinação de todos esses segredos divinos revelados ao meu espírito que vai fazer, eventualmente, construir uma biblioteca inteira de conhecimento, um edifício cheio de conhecimento revelado de Jesus dentro do meu espírito. E todas as vezes que eu quiser, eu consigo alcançar esse conhecimento e puxar qualquer livro que eu quiser, qualquer volume que eu quiser, né, do livro, qualquer livro que eu quiser dessa biblioteca linda. Muito maravilhoso, né? Nível 5 ele fala, então, os mistérios são orados em pilares, mas a construção do prédio, ela é o conhecimento. Ela é o entendimento de todos esses mistérios, enchendo a nossa biblioteca interna de conhecimento que vai produzir a capacidade dessa fé que move montanhas no nosso espírito e na nossa alma também, na nossa mente também. A nossa mente precisa receber essa iluminação do nosso espírito, né? Aí ele fala, no seu coração, à medida que você é transformado pela palavra de Deus, esse é o quinto nível de maturidade espiritual. Essa é uma combinação de orar em línguas com a meditação na palavra de Deus que vai produzir o tipo de fé que move montanhas. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo é aquele agente divino que vai dar o conhecimento, ele vai dar a percepção dentro da palavra através das línguas sobrenaturais, das línguas sobrenaturais, né? De orar em línguas. Então, nesse nível, Jesus disse que nada será impossível para você. Mas se essa pessoa não andar em amor,
isso não vai funcionar, a fé dela não vai funcionar, porque o amor é o combustível da nossa fé. Sem amor, a nossa fé não funciona, ainda que ela seja uma fé que move montanhas. Nível 6, ele fala, 1 Coríntios 13:3, nos dá o 6º nível de maturidade. E ainda que eu entregue todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso não me lucra de nada, isso não me adianta de nada. Então, de alguma forma, o nosso orar em línguas vai nos ajudar a produzir em nós essa capacidade da doação do ágape. Então, orar em línguas produz em nós a capacidade de andarmos no amor ágape. Então, é uma decisão que a gente precisa fazer diariamente. Eu vou andar em amor. Oração em línguas não vai andar em amor por nós automaticamente. Todos nós temos que diariamente decidir andar em amor, nos níveis que nós estamos crescendo. Eu estou crescendo mais, eu vou andando. Quanto mais a gente vai crescendo, mais condições nós vamos tendo, mais o nosso espírito vai sendo iluminado, fortalecido, a nossa mente renovada na palavra, mais a gente vai conseguir andar em amor. A gente vai andando em níveis maiores e maiores do amor ágape. Então, o orar em línguas nos dá essa capacidade, mas nós precisamos escolher. Porque se nós não escolhermos andar em amor, tudo isso que é maravilhoso demais não vai adiantar nada. Ele fala, eu não sou nada. Então ele fica pensando, eu sempre pensei, como que uma pessoa consegue entregar todos os seus bens para alimentar os pobres e dar o seu corpo para ser queimado e mesmo assim não ter o amor ágape de Deus, né? E aí o Espírito Santo me revelou, ele fala, né, o Dave Robertson, alguns cristãos vivem de uma autoexaltação, né? Elas fazem ofertas, elas fazem doações, né, caridade para aparecer, né? Ele fala isso. Mas aí o que acontece? A gente não pode julgar absolutamente ninguém. Glória a Deus pelas caridades, glória a Deus pelas instituições de caridade, glória a Deus pelas pessoas que estão sendo levantadas para ajudar pessoas. A gente não é qualificado de olhar e falar, ela tá fazendo para aparecer, ele tá fazendo para aparecer, não. É entre a pessoa e Deus. A gente sabe que existe isso, né? Então, o que qualifica a doação, o que qualifica a caridade, né? É o amor ágape, é a motivação, até as nossas ofertas, o que qualifica as nossas semeaduras, né? Na vida de pessoas, nos ministérios de pessoas, é o ágape dentro do nosso espírito, né? O ágape, é o amor ágape, não é uma semeadura de interesse, não é uma semeadura de manipulação, tem que ser a motivação, sempre para tudo que a gente faz tem que ser o ágape, o amor ágape, né? Aí ele explica isso, né? Ele fala, quando o ágape, o amor ágape se torna a base, o fundamento da nossa doação, então Deus não vai ele não vai deixar, como é que eu posso falar? Ele não vai deixar a gente desapontado, porque o amor nunca falha. Ele fala, o amor nunca falha, nunca falha. Então eu queria, ele fala sobre o processo dele, né, de purificação para o ágape, né, na busca do ágape. Ele explica, né, que ele explica, o diabo está buscando a quem ele possa devorar. E de acordo com essa escritura, que fala 1 Pedro 5, de 6 a 8, ele fala assim, humilhai-vos, pois, então, diante da mão poderosa de Deus, para que ele possa te exaltar na época certa, né? No momento certo, lançando sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. Sejam sóbrios e vigilantes, sóbrios e vigilantes, porque o seu adversário, o diabo, como um leão que ruge, anda ao derredor buscando a quem ele possa devorar. Ele explica. Então, o diabo está buscando pessoas a quem ele possa devorar, né? E de acordo com essas escrituras que a gente acabou de ler, aquelas pessoas que entram nessa categoria, se encaixam nessa categoria, são as pessoas que não se livraram de suas preocupações, lançando suas preocupações sobre o Senhor, né? Essas pessoas ficam cuidando das preocupações, né? Elas ficam se banhando na preocupação, no desespero, elas deixam suas ansiedades ficarem indo para frente e para trás em suas imaginações, né? Até que isso se torne uma montanha intransponível, né? Então essa pessoa ela se torna uma presa, né? Fácil, né? Muito vulnerável, né? Fácil de cair nas estratégias do inimigo. Mas Pedro fala assim, lance todas as suas ansiedades sobre o Senhor e, né, lançar nossas ansiedades, as nossas preocupações no Senhor é um ato de humildade, ele fala aqui, né? E é um ato do poder do Espírito Santo. É muito maravilhoso isso, né? É um ato de você reconhecer, Deus, eu sou uma contigo, eu sou um contigo, e eu não vou me preocupar, vou me recusar a me preocupar. Então é uma demonstração do poder de Deus. Você tá escolhendo
eu ando no poder de Deus, eu ando debaixo da proteção dele, eu vou escolher esse autocontrole, eu vou escolher essa humildade, eu descanso no meu Deus, né? Ele fala isso, que à medida que a gente vai, ele fala, esses 6 níveis de progressão que Deus usa, né, para nos levar pro amor ágape, nos coloca num lugar de maturidade espiritual, onde o amor ágape é a nossa forma de viver. A gente pensa amor ágape, a gente fala amor ágape, a gente vive amor ágape, né? Então é maravilhoso demais. Então eu queria trazer para vocês hoje essa progressão que está lá no livro, nesse capítulo 15, né? Essas 6 fases. Cada vez que eu estudo essas 6 fases, eu cresço mais nesse conhecimento. Então eu queria encorajar você a anotar essas 6 fases que tá aí. Aí você lê, relê. Você vê como que é maravilhoso essa progressão que Deus faz, porque Ele quer ver a gente andando em níveis maiores e maiores de ágape, porque aí a gente vai estar andando, nós estaremos andando em níveis maiores e maiores de sucesso de verdade, sucesso divino. Então eu queria deixar você com essa mensagem hoje. Se você está ouvindo essa mensagem e nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você também nunca foi batizado com batismo com o Espírito Santo, eu quero encorajar você a ficar aí. Tá entrando uma outra mensagem agora bem rápida, onde você vai ter a oportunidade de fazer isso, fazer os 2, e nós queremos continuar ouvindo os testemunhos de vocês. Queria desejar um dia maravilhoso para todos vocês na presença manifesta de Deus, lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E por isso 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Então nós estamos de volta amanhã, finalizando essa série. Nós vamos concluir essa série. Na segunda-feira nós vamos começar uma série novinha em folha e o tema é surpresa. Então a gente está de volta amanhã. Deus abençoe todos vocês. I love you. Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra e que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua. E também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente, o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi
foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo, flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial. Não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração. Volta esse áudio. Faz essa oração novamente com esse entendimento. Continue nessa bênção que Deus te deu. Coloca um louvor, começa a cantar louvor. Você já recebe. Aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí você começa a louvar e deixa fluir e deixa sair as línguas. E continua com essa bênção que Deus te deu. E ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações através do seu Espírito, iluminando o meu espírito. Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. A decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração. Se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições, de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.